Benê. Eu cheguei de Porto Alegre hoje. Eu não falava com ninguém no aeroporto. O pessoal falava comigo, Benê, eu fazia assim, ó. Eu não aguento mais. Porque você estava guardando as suas cordas vocais para esse momento aqui, para se estressar. Peguei muita chuva, passei muito Mas frio. eu tenho uma pergunta. Você vai se estressar com o quê? Com a arbitragem ou com o time que não botou a bola na rede? Não, Benê. Primeiramente, o homem de amarelo. Peraí. Olha aqui, só um minutinho. Eu não consigo nem dizer o nome dele. Homem de amarelo. Dá um segundo. Olha só. O que você quer? Spray? Você quer spray? Eu não aguento mais, não. Aqui, ó, não, pra você tem que fingir que tá sentindo dor, Pedrosa, pra ela discursar. Não pode sentir dor. Não pode sentir dor nesse programa, nem num esporte como futebol. Não, e depois que é expulso, sai andando normalmente. A dor... E outra coisa, o Conselho de Medicina tá perdendo um baita médico. Que só dele olhar, ele já sabe, não precisa de exame. Eu só quero um spray. Um baita médico, assim. O Conselho de Medicina pode investigar. Talvez a gente não esteja diante de um árbitro, sim de um mutante. Superpoder que ele tem. O Vasco ficou no empate com o Internacional, gente. Só que o grande lecrequé do negócio foi que o goleiro Léo Jardim, tão bem falado aqui neste programa, ele sentiu uma dor. Aí o árbitro foi lá e falou: dor? Que nada, você está enrolando. Deu um segundo amarelo e deu um cartão vermelho. Coisa bem incomum no nosso futebol brasileiro. Comum não, jamais vista. Jamais vista. Então, nós vamos para o nosso... Pode ir, meu amor. Eu não vou nem te perguntar nada. Você quer que eu fale de quê o que você quiser. Tá? Hoje eu tô... Que nem quando as minhas filhas tomam vacina, que elas ficam meio molinhas, aí eu falo: o que você quer papar hoje? Tem dia que é noite, hein, Pedro? O que você quer? O que você quer falar com a mamãe? Então, você fala o que você quiser. Vou até beber uma água. Boa, isso, pra ver se você fica mais calmo. Exato. O Vasco mereceu ganhar, Lucas Pedrosa. O Vasco fez 35 minutos diante do Internacional impecáveis, tá? Totalmente dominante no Beira-Rio. O Fernando Diniz optou pelo Maurício Lemos, uma notícia que a gente trouxe dentro do final de semana. O jogador que substituiu o João Vitor suspenso. Maurício Lemos deu muita consistência para a zaga do Vasco. A movimentação do Hugo jogando de meio campo junto com o Tietê também foi muito interessante, mas as peças-chaves do Vasco para mim foram Lucas Piton e Paulo Henrique nas laterais, conseguindo inclusive inverter jogo o tempo inteiro, a movimentação do Ryan junto com o Nuno e o David, que é impressionante como o David voltou bem após a lesão de ligamento cruzado anterior. Eu não lembro de outro jogador voltando tão bem, de uma forma tão rápida, quanto o David nessa temporada. Ele voltou de uma forma realmente crucial para o Vasco, dando a assistência para o Ryan e conseguindo também ser um motorzinho daquela equipe. O Ryan, inclusive, é natural, é chover no molhado. É o melhor jogador da era Diniz com o Vasco da Gama e ele conseguiu fazer um golaço ali, arrastando para a perna direita, que tem se tornado uma especialidade até dele, e conseguindo fazer o gol. O Vasco perdeu algumas oportunidades com o Verratti, o Vasco teve outras chances para poder matar o jogo e não conseguiu matar. O Verratti também está devendo, inclusive nesse sentido, está vivendo talvez a pior fase dele com a camisa do Vasco. E olha ele veio dar melhor, né? E olha que loucura, ele é o artilheiro do Brasil ainda. Tem 20 gols no ano, mas no quesito fazer gol, no quesito ser cirúrgico, ele tem falhado. Então o Vasco da Gama, até no final do primeiro tempo, teve algumas desatenções, teve uma bola na trave do Alan Patrick de falta, quase tomou o gol. Volta para o segundo tempo, o Vasco sai do primeiro tempo jogando melhor. E é natural que o Internacional, com a equipe que tem, com a força que tem, com um time muito bem organizado pelo Roger Machado, jogando em casa, iria pressionar o Vasco no segundo tempo. Aí o jogo mudou de figura. O segundo tempo foi todo do Internacional. Vou te falar, Fernanda, o Internacional jogou bola para poder empatar o jogo contra o Vasco. Teve várias oportunidades para isso. Só que aí vem o fatídico lance. Espera. Bota aqui o meu recado. Olha lá a carinha dele. Ai, Benê. Para de rir. Não faz isso com seu amigo. Calma aí, que o Pedrosa já vai ficar nervoso, que aí vem o quê? O fatídico lance. Foi o que você disse, né? O que aconteceu? Diante de todo o cenário que a gente conseguiu construir aqui, eu quero deixar claro que se alguém chegasse para mim e falasse assim: Pedrosa, tá aqui um documento na sua mão, a gente vai assinar esse documento agora, de que todo goleiro que fizer cera, ele vai ser expulso. A gente vai começar a coibir a cera dentro do futebol e ele vai ser expulso. Eu vou ser o primeiro a te falar assim: eu assino agora. Também. Eu assino agora. Se é algo que é um consenso e você tem uma orientação da Confederação Brasileira de Futebol para que
a cera seja coibida de todos os goleiros da Série A, os 20 clubes, eu assino agora para você. Só que o que aconteceu no Beira-Rio é um completo absurdo. Sabe por quê, Fernando? Eu tenho 2 perguntas para fazer para o senhor Flávio Rodrigues, que é o árbitro. Quantos goleiros até o fim do Campeonato Brasileiro serão expulsos dessa maneira? Eu te falo aqui, nenhum. Eu também. Nenhum. Principalmente depois do que aconteceu ontem. O segundo ponto, ele é médico? Que eu saiba, ele não é médico. Que eu saiba, ele é árbitro. O goleiro é o único jogador dentro do campo de futebol que tem o direito de parar a partida. Qualquer outro atleta que se machucar, que for de linha, ele sai do campo e o jogo continua. O jogo para, porque o goleiro, obviamente, é um cara muito importante, é um cara que defende a meta. Então, ele não pode partir de uma prerrogativa que ele encara como certo, como errado, como dor, como cera, e expulsar o jogador. O que ele tem que fazer? Tá fazendo cera? Eu vou te dar aqui, 20 minutos de acréscimo para mim, imperialista até. Como se fosse o imperador querendo inaugurar uma nova regra. Isso não existe no Brasil, isso não tem prerrogativa dentro do Brasil. Nenhum goleiro, e vários fazem cera, eu diria que todos fazem cera, nenhum goleiro jamais foi expulso dessa maneira, e principalmente, até falaram sobre o caso do goleiro do Criciúma, o Gabriel estava indo buscar garrafa, ele estava afastando a bola no ano passado. O Léo Jardim não, ele estava recebendo atendimento médico. Então, independentemente de ser cera ou não, o juiz jamais, o Flávio Rodrigues jamais pode deduzir que aquilo ali é cera se o Léo Jardim está falando que é dor. Então, ele tem, por regra, o direito de ser atendido conforme a regra manda. E o que o Flávio Rodrigues fez? Ele pegou o cartão vermelho e ele rasgou a regra. Foi isso que aconteceu. O Vasco foi prejudicado de uma forma bizarra. É uma aberração o que aconteceu. Porque ele não só conseguiu se impor diante de um critério que ninguém utiliza, ninguém, e é o que? Falta de critério que acontece aqui no Brasil, como ele não só tirou o Léo Jardim, ele tirou o melhor jogador do Vasco na partida. Porque o Léo Jardim era o cara que estava segurando o resultado. É um goleiro de altíssimo nível, um goleiro de seleção brasileira, e o Léo Jardim não só foi expulso, como ele tirou o melhor jogador do Vasco na partida. O que isso significa? Ele interferiu diretamente no resultado da partida de ontem. Então o Vasco da Gama foi prejudicado de uma forma jamais vista. É um negócio assustador. Pedrosa, mas você é a favor da cera? Não. Contanto que todo mundo seja tratado da mesma maneira. Aqui no Brasil, os goleiros são tratados dessa maneira? Não. Aqui no Brasil, os goleiros são expulsos dessa maneira? Não. E vão passar a ser? Também não. Dessa maneira? Não. E vão passar a ser? Também não. Até porque, Fernanda, vale lembrar, no primeiro tempo, sabe quem caiu para fazer cera? Quem? O Rocher. O massagista do Internacional, ou algum membro da comissão técnica do Internacional, chega de cantinho e tem um vídeo rodando na rede social mostrando isso, dá um sinal para ele, porque era o momento do jogo que o Vasco estava massacrando o Internacional, e ele dá um sinal, fala alguma coisa ali. O que o Rocher faz? Pega a bolinha dele e cai. Você acha que o Rocher foi punido com cartão amarelo? Não. Por exemplo, o Rocher, lá no Beira-Rio. Entende? Mas eu não posso partir desse princípio. Eu sempre tenho que partir do princípio que é o seguinte: o Vasco foi amplamente prejudicado ontem. Ele conseguiu fazer uma aberração no Beira-Rio. E o Cruz Maltino deve buscar todos os seus direitos. E ele ainda coloca uma lupa sobre ele. Porque se ele usou esse critério com o Léo Jardim, a partir do momento que todas as partidas que ele for apitar, os goleiros fizerem cera, ele vai ter que expulsar todo mundo. O tempo inteiro. E às vezes, no jogo contra o Vitória, do Botafogo em casa, o goleiro segurando, o empate estava bom. E assim, aí chega na hora do acréscimo, não dá nem 4, 5 minutos. Eu acho que aqui no futebol brasileiro estão romantizando esse tipo de situação que eu acho deplorável. Isso só tem no futebol brasileiro. Por exemplo, a torcida do Flamengo ficava batendo palma pro Diego Alves por ele ser fera nisso e ficar fazendo cera. Eu sou totalmente contra. O Rossi também. O Rossi faz cera. Que o Rossi fez. Exatamente. O Gatito fazia muito fazem. Eu agora quero pensar daqui para frente, que esse lance vire uma revolução no futebol brasileiro e que todo goleiro tenha medo de fazer cera, porque senão vai ser expulso. Mas eu acho que não vai ser isso, não. Vai ser o que o Pedrosa falou. Ele simplesmente não vai mais fazer. Ele simplesmente inventou algo da cabeça dele e falou assim: eu vou expulsar o Léo Jardim. É regra. Eu sou ele rasgou a regra. Contra... Alex, faz favor para mim.
Traz um copo d'água. E o maior roubo da história aconteceu e foi ontem, no jogo Vasco da Gama, 1 Internacional, também 1 no Beira-Rio. O Vasco foi prejudicado após a expulsão do goleiro Léo Jardim. E o Lucas Pedrosa, ele falou um negócio interessante que eu acho que é uma reflexão para que todos possam fazer. Será que o Flávio Rodrigues de Souza irá novamente expulsar algum goleiro por conta dessa situação? Será que ele vai manter esse mesmo critério? Dificilmente, né? E aí o Vasco foi muito prejudicado e, por exemplo, no jogo decisivo que vai acontecer na próxima semana, no caso, se não me engano é domingo, sábado, domingo, alguma coisa assim, eu não lembro ao certo, fugiu da minha memória, mas o Vasco vai enfrentar o Mirassol pelo Campeonato Brasileiro e sem o seu principal jogador hoje, que é Leonardo César Jardim. O Léo Jardim está fora da partida após a expulsão. Foi expulso de maneira injusta e o Vasco foi muito, mas muito prejudicado, não só na partida, mas no Campeonato Brasileiro. Eu peço a você que deixe o like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar o mais rápido possível 60 mil, conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!